Olá, você acaba de embarcar no Expresso Psicologia, seja muito bem-vindo. Eu sou Rondinelli Nascimento, sou psicólogo clínico e hoje nós vamos conversar sobre este livro aqui, Psicologia Financeira, do Morgan Housel, em que ele traz lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade. Pega teu cafezinho e vem conosco. Bom, gente, esse é um vídeo curto em que eu vou trazer alguns comentários que eu pensei, que eu refleti sobre este livro do Morgan Housel. É um livro muito bom, muito legal. Tem poucas páginas, eu acredito que menos de 300 páginas. Mas a leitura é bem fluida, o próprio autor fala que ele gosta de ser prático, gosta de ser direto e não gosta de enrolar muito. Então, os capítulos são curtos, as ideias são simples, é muito fácil de pegar. Ele tem essa deliberação em si mesmo. Eu escrevo de forma prática e simples e não gosto de enrolar muito. Alô aí, Nassim Taleb, né? Ou talvez Daniel Kahneman. Brincadeira, esses autores falam sobre coisas diferentes e precisam de certa erudição para escrever aquilo que eles tentam explicar. O livro Psicologia Financeira traz lições mais simples. E como eu pretendo fazer desse vídeo um vídeo curto, eu vou trazer aqui apenas algumas dessas lições relacionadas ao lidar com o dinheiro, lidar com finanças, com investimentos. A primeira lição, e talvez aquela que me chamou mais atenção, de fato, eu cheguei a me emocionar quando eu li essa parte desse trecho do livro, é a ideia do suficiente, que é muito difícil você alinhar a sua ambição ao seu contentamento. E é uma proposta que o Morgan Housel faz. Você precisa alinhar a sua ambição ao seu contentamento e estar contente com o que você tem, ao mesmo tempo que você tem ambição para ter o suficiente. Eu até separei alguns trechos para ler aqui, né? O autor diz: ao lidar com o dinheiro, a coisa mais difícil a fazer é parar de reajustar as metas para cima o tempo todo. É muito comum que a gente tenha uma relação com o dinheiro de não contentamento. Nunca é suficiente aquilo que a gente tem. E nesse momento a gente se envolve de uma extrema ansiedade vinculada à nossa ambição para sempre construir mais. Você ganha R$2.000 e o seu sonho é ganhar 3.500. Quando eu ganhar 3.500 eu estou satisfeito na minha vida. Só que aí você chega no 3.500 e acha que tem que ganhar um pouco mais porque não está dando mais para o seu novo padrão de vida. E aí você vai elevando o padrão de vida, como se isso fosse legal, como se você precisasse realmente elevar o padrão de vida e nunca encontra aquilo que é suficiente. E aí tem uma vida baseada em buscar mais dinheiro. E a vida não pode ser assim. Não há felicidade nisso. Não há condição de você chegar a um nível de bem-estar. Você está sempre insatisfeito com aquilo que você tem. Então é muito importante que você tenha noção, ao menos, do que é suficiente para você. O Morgan deixa claro que suficiente não é necessariamente pouco. É apenas aquele limite em que você chegou, em que você não vai arriscar mais aquilo que você tem por um novo que é incerto. Ele diz também que nada justifica arriscar algo que você já tem e do qual precisa por algo que você não tem e do qual não precisa. É muito comum que você, por causa dessa visão de muita ambição, né, e de descontentamento com aquilo que você tem, você busque meios rápidos e irracionais para ganhar mais, conseguir mais. E as pessoas acabam entrando aí em jogos de azar, fazendo apostas esportivas e querendo viver a vida disso e tal. Tem gente que consegue, mas né, a maioria se ferra mesmo e se envolve aí com tigrinho, com jogos de cassino, tudo isso porque aquilo que a pessoa tem não é suficiente e a pessoa não tem a paciência de esperar, de se desenvolver, de buscar algo melhor com calma. Então, o suficiente e o contentamento por aquilo que é suficiente te dá calma para ainda assim evoluir, ainda assim colocar na prática a sua ambição, mas sem arriscar o que você tem e sem arriscar a vida das pessoas que você ama, por exemplo, se você tem uma família. É sempre bom entender aquilo que é suficiente para você, para que você controle a sua ansiedade. Essa lição eu tomei pro meu coração, porque eu acho que eu tenho uma dificuldade, de fato, de encontrar aquilo que é suficiente para mim. Eu acho que esse ano de 2025, eu tenho como meta estabelecer certa suficiência e diminuir a minha ansiedade relacionada a essa questão financeira de não achar que aquilo que eu tenho é suficiente. Para mim, se o livro tivesse apenas essa lição, já valeria a pena ter comprado e ter lido ele. Mas tem mais. Um outro ponto que ele traz, que se encontra no capítulo 8, página 119, ele fala, olha só, em 2 páginas apenas, 2 páginas, ele fala sobre o paradoxo
paradoxo do dono do carro. Cara, fantástico isso. O que é que ele diz? Tem aquele ditado, né? A gente gasta o dinheiro que a gente não tem para comprar algo que a gente não precisa, para agradar pessoas que a gente nem gosta. Esse é o paradoxo do dono do carro, porque ele lembra que ele via pessoas com carros luxuosos, e isso pode acontecer com vocês também. Você vê a pessoa com um carro luxuoso e pensa, cara, que carro legal, esse carro é muito bonito. Você está pouco se lixando para quem é o dono do carro. A pessoa que comprou esse carro, ela comprou para elevar o seu status sociais, para aumentar o seu respeito diante das pessoas, para as pessoas verem que ela realmente é rica, que ela tem muito dinheiro. E as pessoas em geral não veem isso, não dão mérito a ela por isso. Elas só ligam pro carro. O carro é bonito, o dono do carro está dentro do carro e ninguém liga, ninguém se importa com o dono do carro. As pessoas se importam com aquele bem. Quando você vai olhar para o dono do carro, você não vê mérito nele. A primeira coisa que a gente pensa quando vê um cara com um carrão, pô, ou esse cara é herdeiro, ou ele roubou, ou ele é traficante, ou alguma coisa do tipo. Então, para você entender que aquilo pode ser realmente mérito da pessoa e que a pessoa tem dinheiro suficiente para comprar aquilo, que ela não comprou um carro caro e está sem reboco na parede em casa, demora. As pessoas não vão fazer esse esforço de buscar informações sobre o dono do carro para garantir o mérito da pessoa sobre a compra desse carro. Na verdade, as pessoas admiram o carro é bonito, o carro é lindo, e o dono, ó, ninguém liga. É um herdeiro mimado, playboy, Mauricinho, filho de papai. Costuma ser assim. Então, a pessoa comprou um carro para se exibir e ninguém liga para a pessoa. Esse é o paradoxo do dono do carro. E, por último, né, uma terceira lição que eu achei interessante também é a questão da sedução do pessimismo. Ele argumenta que as pessoas tendem a achar que o pessimista é o inteligente, enquanto que o otimista é meio ingênuo, é meio inocente, até meiro burro às vezes. As pessoas costumam dar ouvidos ao pessimista mais do que a pessoa que tem esperança de que as coisas possam melhorar. E aí ele cita, né, uma frase do Stuart Mill e que diz: não é o homem que tem esperança quando os demais se desesperam, mas sim o homem que se desespera quando os demais têm esperança, que é admirado como um sábio. Então, o sábio, na cabeça das pessoas, nessa visão de desespero, costuma ser a pessoa pessimista e não a pessoa esperançosa. E aí, as pessoas que são pessimistas, elas acabam ganhando muitos adeptos pelo caos, né? pela profecia do caos. Quando, na verdade, Russell chama a gente para uma vida mais razoável. Uma vida em que você consegue fugir do pessimismo e examinar bem as coisas que aparecem na sua vida. Eu acho que é uma constatação até um pouco óbvia, né? Tipo, realmente as pessoas são muito pessimistas e se acham por serem pessimistas. A pessoa que tem mais ego inflado é a pessoa que é pessimista, que acha que tudo é ruim, que nada presta. E as pessoas que são otimistas, elas são tidas como ingênuas. E ele convida você a estar no meio disso, sem olhar para um otimismo exagerado e sem olhar um pessimismo caótico, culto, inteligente, né, bonitinho, que as pessoas acabam admirando. Esse convite, para mim, também é um convite interessante. O convite a um otimismo. Eu me considero uma pessoa otimista. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa pessimista em relação ao passado. Eu sou extremamente pessimista em relação ao passado, no sentido de que eu não volto para o passado de forma nenhuma para achar que o passado deveria ter sido diferente. Porque todas as vezes que eu penso num passado diferente, num passado alternativo, num universo alternativo, eu só consigo imaginar um passado muito pior do que ele foi, né? Eu sempre consigo piorar o passado. E eu tendo a ser otimista em relação ao futuro, né? Otimista em relação ao futuro, pessimista em relação ao passado e otimista em relação ao futuro. Esse livro foi muito legal, eu gostei muito do livro, me marcou de fato. A leitura foi feita no ano passado, então tem coisas ainda que eu não lembro, né? Mas que vale a pena trazer essa ideia para a gente conversar aqui. Se você tem sugestão de livro para que eu possa ler ou para que eu possa comentar aqui no canal, então vocês coloquem aí no comentário. E se vocês concordaram ou discordaram de alguma coisa que eu falei, também coloquem no comentário, né? Se inscreve no canal, deixa o sininho e também coloca aí as sugestões de conteúdo. Beleza? Gente, fiquem bem e até a próxima.